Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de outubro de 2025, são 15 horas e 30 minutos. Senhoras e senhores, está sendo aguardado para hoje, a qualquer momento, o envio das defesas dos condenados na ação penal 2668, os réus e agora condenados da trama golpista. E o STF já indicou que, caindo esses recursos, a decisão, o julgamento desses recursos e a execução da pena serão muito rápidos. E o que indica isso é a escolha da forma de julgar pelo plenário virtual, onde as decisões são tomadas no mesmo dia e na mesma sessão em que são apresentadas, discutidas e votadas e julgadas. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. A previsão do Supremo Tribunal Federal é julgar o recurso de Bolsonaro e demais réus do Núcleo 1 que foram condenados pela trama golpista já na próxima semana. Essa é uma apuração da analista Luísa Martins e está no site da CNN. Se você quiser, basta apontar a câmera do seu smartphone no QR Code e ler, acompanhar comigo as informações. A tendência é que a primeira turma do STF rejeite os chamados embargos de declaração. Nesse caso, a defesa ainda teria direito a recorrer mais uma vez. No caso de outra negativa do colegiado, os mandados de prisão podem ser expedidos. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Já na lide da reportagem que você acabou de ver um trecho, a razão de o Bolsonaro estar para entrar na cadeia a qualquer momento figura já na lide da matéria, que é esse resuminho que fica aqui abaixo do título. Prazo da defesa termina na segunda-feira, 27, e Alexandre de Moraes deve levar o caso ao plenário virtual da primeira turma. Por que o destaque do caso plenário virtual? Veja só, fontes do STF já prevêem para esta semana, porque esta matéria é do dia 22, o início do julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do Núcleo 1 condenados pela trama golpista. O fato é que a tendência é de que a primeira turma rejeite os embargos e o caso é que tudo isso vai ser julgado no plenário virtual. Você talvez já tenha visto na internet o plenário virtual. É uma live que os ministros fazem, né? Os ministros fazem para julgar um caso com rapidez. Então, no plenário virtual não tem contraditório, não tem coisa nenhuma. A coisa é direta ali, olha, a questão é essa, qual o seu voto? Meu voto é tal, porque realmente não tem muito o que julgar. Eles vão fazer os recursos, já houve todo um processo e vão argumentar alguma coisa. E se for para procrastinar, para empurrar para frente, nem vai ser julgado. Os ministros já dizem ali mesmo, nem vamos julgar. Não se acredita que haja nada importante, nenhuma diligência, nada, porque o julgamento, o processo do julgamento, antes de ser proferida a sentença, esgotou tudo isso. E os embargos de declaração, que é os recursos que eles vão fazer, não tem possibilidade de mudar. Veja só, não tem possibilidade de mudar a sentença. Esses recursos não é para eles se livrarem da sentença, possivelmente. É só para esclarecer pontos do processo
que os advogados podem considerar que precisam ser melhor explicados. Por exemplo, como vai ser esse regime fechado? Vai ser sempre fechado? Vai ser fechado por algum tempo? Onde ele vai ficar preso? Como vai ser a progressão da pena? Quais as possibilidades de progressão da pena? E por aí vai. Você me entende? Então, não é algo que vai fazer o julgamento, o julgamento não, a execução da pena atrasar. Não vai atrasar. Pelo contrário, vai ser muito rápida, porque é no plenário virtual. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro está estrebuchando. Ele basicamente enlouqueceu vendo o Trump elogiar o Lula. Eu postei isso pela manhã, um vídeo em que o Eduardo Bolsonaro ele simplesmente entra em desespero vendo o Trump dizer que o Lula é um cara muito legal, que o Brasil é muito importante, vamos fazer negócio sim. E ele ficava balançando a cabeça assim. Você já deve ter visto, se você quiser, veja no Primeiras Notícias de hoje, que você vai rever esse trecho dessa situação aí muito deprimente desse sujeito. Bom, o fato é que o prazo para as defesas termina às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira e o prazo para recorrer da condenação, ele na verdade não é um prazo para recorrer da condenação, porque não há recurso possível. Né? Os advogados do ex-presidente e dos outros 7 réus do núcleo crucial têm até as 23h59 de hoje para apresentar os embargos de declaração, que eles não têm possibilidade de mudar o caso. O prazo começou a ser contado a partir do dia 23, com a publicação do Diário da Justiça eletrônico. Os embargos de declaração são um recurso processual que pede esclarecimentos pontuais ou correção de pequenos erros de digitação, cálculo, informações incorretas facilmente identificáveis. Só isso. Ou seja, a partir daí acontece a execução da pena. Eu fiz um estudo aqui para ler para você. Vamos lá. Essa análise feita aqui sobre a execução da pena de Bolsonaro. A opção da primeira turma pelo plenário virtual para julgar os embargos de declaração dos condenados do núcleo 1 da trama golpista revela a tática para executar logo a pena, sobretudo do ex-presidente. Condenação em setembro pela primeira turma do STF, réus do núcleo 1, Bolsonaro, Braga Neto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Ciri. Crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de Bolsonaro, 27 anos e 3 meses em regime fechado. Acórdão foi publicado no dia 22 deste mês. Prazos para o embargo até as 23h59 de hoje. Função dos embargos: sanar omissões, contradições, etc. Limites: não reexaminam méritos sucessivos apenas com vício novo na decisão. Protelatórios rejeitados com multa de até 10% do valor da causa, se eles ficarem. E aí vai ficar caro, hein? Se eles ficarem tentando interpor embargo aí para tentar atrasar, porque precisa julgar esses embargos para emitir o trânsito em julgado, que aí permite a execução da pena. O que é a execução da pena? É colocar os réus na cadeia. Bom, acabou, julgamos, vocês se defenderam, não aceitamos a defesa de vocês, então vocês vão para a cadeia. Agora, tchau. E é isso. Estratégia do caso: questionamento da soma de penas e papel de liderança do Bolsonaro, no caso dele. E aí agora acabou, depois vai ter um prazo de 5 dias para eles tentarem novo embargo, se esses forem rejeitados, se os ministros acharem que esses novos embargos têm alguma validade. Então, minha amiga, meu amigo, o que restou a Bolsonaro, após esse encontro do Lula e o Trump, é eleger um presidente, é ajudar a eleger um presidente que
tente dar um indulto para ele, tente se entender com o STF para ele pegar uma prisão domiciliar. Para ele se livrar da pena de 27 anos, ele não vai se livrar, né? Talvez ele consiga daqui 1 ano, 2 anos depois de começar a cumprir a pena, que haja uma revisão que possa diminuir a pena. Mas aí vai diminuir quanto? Não vai diminuir de 27 para 1 ano, para 2. Vai diminuir de 27 para 25, para 23, não passa disso. Então é muito grande a pena dele e não vai haver o que fazer nesse caso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.